E agora, eu trago aqui alguns exemplos de exercícios que eu resolvi para vocês, né? São exercícios extraídos do nosso livro. No primeiro exercício, o exercício 30, nós temos um oftalmologista receita a um paciente lentes para corrigir sua deficiência visual. A receita traz a seguinte inscrição. E aí nós temos a inscrição em uma tabela. OD significa olho direito, OE significa olho esquerdo. Aqui são as dioptrias, né? A vergência das lentes. E aí a gente está vendo que para os dois olhos nós temos vergência positiva, os graus estão positivos, significa que já dá para caracterizar essa lente, né, que é a primeira pergunta, como sendo lentes convergentes. Por quê? Porque a vergência dela é positiva. No item B, foi perguntado qual é a distância focal para cada uma das lentes. Então a gente sabe que a distância focal é o inverso da vergência, né? É 1 sobre C. Então no primeiro caso, eu vou pegar o 1 e vou dividir por 2, porque o C é igual a 2. No segundo caso, eu vou pegar o 1 e dividir por 1 mesmo. Então eu vou encontrar 0,5 no primeiro caso e 1 no segundo caso. Ou seja, olho direito vai ser distância focal de 0,5. Olho esquerdo vai ser distância focal de 1 metro, que é o dobro do outro. E agora o que nós temos no item C? Que lente tem maior grau de convergência? A gente sabe que é a primeira lente, a lente do olho direito. Como é que nós sabemos isso? É porque o C da lente do olho direito é maior do que o C da lente do olho esquerdo. A lente do olho direito tem uma vergência maior do que a do olho esquerdo. Então a gente já sabe. Qual é o provável defeito de visão dessa pessoa? Bom, para a pessoa usar lente convergente, ela provavelmente tem hipermetropia ou pode ser presbiopia. Dificuldade para ver o objeto de muito perto, né? Por isso é que ela vai colocar uma lente convergente. Se eu imaginar o olho dela com a retina aqui, a imagem estaria se formando aqui. Ela coloca uma lente convergente para o raio de luz convergir para um ponto mais próximo e a imagem se formar na posição correta. Então, essa era a questão 30. Na questão 31 nós temos uma outra situação. Uma máquina fotográfica tem uma lente de divergência 20 dioptrias. A gente sabe que as máquinas fotográficas também têm lentes. E toda lente é caracterizada pelo seu grau, pelas suas dioptrias, né? E ela produz a imagem de um objeto que está a 80 centímetros dessa lente. Então, tem um objeto que está colocado, posicionado a 80 centímetros da lente da máquina fotográfica e um objeto, uma imagem desse objeto é formada. Nós queremos determinar a distância entre a imagem e a lente da câmera, né? Vamos resolver então a questão 31. Eu anotei aqui a vergência, a distância do objeto até a lente, e nós não sabemos a distância da imagem até a lente. Aí lembra o seguinte: essa distância do objeto até a lente está em centímetros, e dioptria é o inverso de metro. Então eu preciso converter a distância de centímetros para metro quando eu for fazer os cálculos. Vamos lá, como é que eu vou calcular o DI? DI eu posso calcular por essa expressão, que é a equação de Gauss, né? 1 sobre F a gente sabe que é C. Como o C já foi dado, eu vou utilizar o C no lugar do 1 sobre S. Eu vou substituir o DO por 0,8, porque 0,8 é 80 centímetros, mas agora dado em metros. E aí, para resolver essa expressão matemática e encontrar o DI,
eu passo o 0,8 para o outro lado, ele passa negativo, e eu vou ficar com 20 menos 1 sobre 0,8. Eu transformei o 20 numa fração, dividindo ela por 1, e aí tirei o MC de 1,8. Aliás, eu multipliquei essa fração aqui, o numerador e o denominador, por 10, para que eu tirasse esse 0,8 daqui, e aí ficou 8. E então, eu tirei o MC de 1,8, resolvi aqui a expressão e encontrei 160 menos 10 dividido por 8, que é a mesma coisa de 150 dividido por 8. Portanto, a distância da imagem até a lente vai ser 8 dividido por 150, que vai dar aproximadamente 5,33 centímetros. Portanto, simples também, né? E agora, no outro exemplo, nós temos que um oftalmologista recomendou a uma pessoa com miopia uma lente esférica com menos 4 DI, menos 4 dioptria. Ele recomendou uma lente de dioptria negativa, de divergência negativa, porque a pessoa tem miopia, ele realmente precisa de uma lente divergente. Então, qual o tipo de lente esférica ele vai precisar? De uma lente divergente, que eu sei pelo sinal aqui. Qual é a distância focal da lente? A distância focal é o inverso da divergência. Então, 1 dividido por menos 4 vai dar menos 0,25, que é a mesma coisa de menos 25 centímetros. Faça no caderno esquema em escala desenhando o objeto a 25 centímetros dessa lente e sua respectiva imagem. Então, eu fiz aqui o desenho já. Ele mudou aqui um pouco. Ficou mais fininho, mas tudo bem. Então, tem um raio de luz que parte. Primeiro eu desenhei aqui, para ficar em escala, né? Cada 2 quadradinhos aqui, eu coloquei como se fosse uma unidade. Por isso ficou 5 quadradinhos, dando 25 centímetros. Do mesmo jeito aqui para o outro lado. Desenhei aqui o foco, não é? Na verdade, eu desenhei o foco, mas escrevi como se fosse a distância focal. Isso aqui é o foco. O foco é maiúsculo. A distância focal, que é a distância do foco até a lente, é que vai ser minúsculo. Então, nós temos. Agora, para desenhar a imagem, a gente precisamos de uns raios, nós precisamos de uns raios de luz. Um raio que incide na lente paralela ao eixo principal, se refrata, diverge, e o prolongamento desse raio vai passar pelo foco. Um outro raio que passa aqui pelo centro da lente, ele continua sem sofrer nenhuma refração. Aí do cruzamento desses 2 raios, do prolongamento de um raio, que é esse prolongamento, com o prolongamento do outro, que eu nem desenhei, eu vou ter nessa posição a formação dessa imagem, que é uma imagem virtual, direita e menor do que o objeto, porque a lente divergente sempre só forma esse tipo de imagem. Depois, no item D, ele quer que a gente confira a resposta do item C utilizando a fórmula de Gauss. Aí a gente fez isso aqui, eu fiz menos 4, 1 sobre 0,25, que é esse DO, mais 1 sobre DI. Aí eu faço como? Menos 4, eu posso fazer assim também, mudar a cor. Vai ficar assim, menos 4, menos 1 sobre 0,25 é igual a 1 sobre DI. Tiro o MC, como é que eu vou tirar o MC aqui? 1 sobre DI, menos 4, posso dividir por 1, menos 1 sobre 0,25, a mesma coisa que 100 dividido por 25.
O que eu fiz aqui foi multiplicar ambos os membros da fração por 100. Multipliquei por 100, aliás, por 100. E no denominador eu multipliquei por 100 também. E aí encontrei esse aqui. O MC de 1,25 é o próprio 25. Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Vamos ver aqui. Nós temos o MC vai ser 25. 25 dividido por 1 é 25. 25 vezes menos 4 dá menos 100. E 25 dividido por 25 é 1. Multiplicado por menos 100 fica menos 100. Ou seja, isso aqui é menos 200 dividido por 25. Mas como eu não quero encontrar o 1 sobre DI, eu não quero encontrar o inverso, eu quero encontrar o DI. DI vai ser 25 dividido por 200. 25 dividido por 200 é 0,25 dividido por 2, que dá 0,125 metros. Isso aqui vai dar 125. É igual a 12,5 metros. Perdão, 12,5 centímetros. Muito bem, gente. Então, com isso daqui, a gente termina esse resumo desse conteúdo. Eu espero que vocês aproveitem, estudem bastante. Na próxima aula a gente dá continuidade.